Então vamos fazer aqui um exemplo, um segundo exemplo de pirâmides. No caso aqui, eu tenho um tetraedro regular. Lembrando que um tetraedro é uma pirâmide, né, triangular regular, ou seja, ela tem 4 faces e todas são congruentes. Então são 4 triângulos equiláteros. Tá? Eu quero calcular a medida da altura, a área da face, a área total e o volume. Bom, aqui nesse tetraedro, né, eu tenho aqui o apótema da base, o apótema da pirâmide e tenho a altura, certo? Bom, vamos começar aqui pelo apótema da base. Observe que a base é um triângulo equilátero. No triângulo equilátero e também no retângulo, no triângulo equilátero e também no isósceles, não sei se vocês se lembram, a mediana coincide com a altura, né? E elas se interceptam em um ponto chamado baricentro. A característica do baricentro é que ele divide a altura, no caso, ou a mediana, né, na razão de 2:1. Ou seja, observem que essa figura é essa aqui, esse triângulo da base, certo? O centro do triângulo é o baricentro do triângulo. Por quê? Porque é o encontro das 3 medianas, né? No triângulo equilátero ele coincide com o centro do triângulo. Então o que eu quero calcular é esse Mzinho aqui, tá? Lembrando que, nesse caso aqui, a altura, vou chamar isso aqui de H, olhando aqui para esse triângulo, seria esse H aqui, tá? Então, o M aqui, ó, é 1/3 dessa altura, que é quem? Que é a mediana, né? Ou seja, 1/3 de BH. Mas esse BH é quem? É a altura de um triângulo equilátero. A altura de um triângulo equilátero é o quê? L raiz de 3 sobre 2. Esse L aqui, no caso, é quem? É a aresta, né? Está dizendo que a soma das arestas aqui é 36. Bom, vamos deixar em função da aresta mesmo, depois a gente faz o cálculo, tá? Então é A raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é quem? É essa medida toda. É como se eu pegasse isso aqui, certo? Do triângulo. Como a mediana divide na razão de 2:1, né? O baricentro divide a mediana na razão de 2:1, quem vai ser o M? Vai ser 1/3 disso aqui. Ou seja, 1/3 de A raiz de 3 sobre 2. Logo, esse M é quem? É o apótema da base. Vai ser A raiz de 3 sobre 6. Onde o A vai ser a aresta dessa pirâmide, né? No caso, qualquer das arestas aí são todas iguais, tá? O que eu quero aqui? Eu quero calcular a altura, né? Bom, antes disso, vamos ver o G. Observem que a face AVC tem a mesma medida, né? As mesmas medidas da face ABC. Então, o apótema da pirâmide coincide com quem? Com a altura do triângulo da face, que nós calculamos agora há pouco, né? Que é quem? A raiz de 3 sobre 2. Deixa eu pegar aqui para ver se vocês entendem. Olha só, esse aqui é o apótema, né? Esse é o apótema da pirâmide. Ele coincide com a altura de uma das faces, que são todas iguais, né? Então vai ser A raiz de 3 sobre 2, né? Onde o A é a medida da aresta lateral, que são todas iguais nesse caso, tá? Bom, então como é que eu vou calcular a altura aqui da pirâmide, né? Eu vou ter aqui esse triângulo VHO, onde VO é a altura, é o que eu estou querendo, HO é o apótema da base, nós calculamos lá em cima, e G é o apótema da pirâmide. Aplicando o teorema de Pitágoras, G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado.
Quem é o G? É A raiz de 3 sobre 2. Isso ao quadrado. Quem é o H? É o que eu quero. E quem é o M? A raiz de 3 sobre 6. Bom, como eu quero o H ao quadrado vai ser igual. A raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vai ficar 3, né? Raiz de 3 ao quadrado é 3. A ao quadrado sobre 4. Esse termo está somando, passa subtraindo. Isso aqui vai ficar como? Ao quadrado? 3A ao quadrado sobre 36. Se a gente tirar o mínimo múltiplo comum, 36 por 4 é 9 vezes 3, 27. 36 por 36 é 1, né? Então, H ao quadrado vai ser quem? 27 menos 3. 24A ao quadrado sobre 36. Logo, o H vai ser raiz disso aí, né? Ou seja, A 24 é 4 vezes 6, né? Então, vamos pôr aqui 4 vezes 6 sobre a raiz de 36, que é 6. Logo, o H será, o 4 sai da raiz, então vai ficar 2A raiz de 6 sobre 6. Simplifica o 2 com 6, A raiz de 6 sobre 3. Tá. Tudo isso que eu estou fazendo é para calcular essa altura, né? Que é o mais complicado aí nesse caso, tá? Mas eu tenho que a soma das arestas é 36. Como as arestas são todas iguais, quantas arestas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Se a gente olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a aresta mede 36 por 6, que é igual a 6 centímetros. Logo, quem vai ser a altura? 6 raiz de 6 sobre 3, que é 2 raiz de 6 centímetros. Ok? Com essa medida de A, aí a gente calcula o que a gente quiser agora, né? Tá? Eu quero a área da face. Qual é a área da face? É a área de um triângulo. Dá para fazer aqui, né? Vou chamar como item B, tá? Isso aqui tudo foi o item A. A área da face, superfície da face, é a superfície de um triângulo equilátero, né? Como é que calcula a superfície de um triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É isso? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bom, mas esse L, no caso, é o A, né? Que é a aresta, que seria o lado do triângulo equilátero. Então, fica 2... cadê? A aresta mede 6, então vai ficar 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado, 36, por 4, 9. Então, a área da superfície da face, né? Perdão, a superfície da face mede 9 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? A área total, vou chamar aqui de item C, né? A área total, basta pegar isso e multiplicar por quanto? Por 4, né? 4 vezes superfície da face. Isso, superfície da face, isso mesmo. Então vai ser 4 vezes 9 raiz de 3. Por que 4 vezes? Porque no tetraedro eu tenho 4 superfícies iguais, né? Então vai ficar 4 vezes 9 raiz de 3, 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Por último, o volume. Vou apagar isso aqui. A gente fazer aqui no cantinho, rapidinho. O volume, chamar de item D, né? É 1/3 da superfície da base vezes a altura, né? Bom, a superfície da base, como todas as superfícies são iguais, né? 9 raiz de 3. Então vai ficar 1/3 vezes 9 raiz de 3 vezes a altura. A altura nós calculamos aqui, ó. A raiz de 6 sobre 3. Aliás, nós calculamos aqui, né? 2 raiz de 6.
Bom, o 9 simplifica com 3, né? Vai ficar 2 raiz de 3 vezes 6. 3 vezes 6 é 18, né? 18 é o mesmo que 9 vezes 2. Esse 3 aqui eu simplifiquei já, né? Logo, o volume vai ser quanto? 9, raiz de 9 é 3, 3 vezes 2, 6. Então vai ficar 6 raiz de 2 centímetros cúbicos. Ficou um pouco apertado, né? Mas deu para fazer. Ok? Obrigado. Bom, como exemplo 3, eu tenho uma pirâmide hexagonal regular com altura de 8 centímetros e aresta da base 4 raiz de 3. Quero calcular a área total e o volume. Eu vou pegar aqui uma pirâmide que eu tenho. Eu quero calcular a área total e o volume de uma pirâmide parecida com essa. A base é um hexágono regular. A altura, no caso da face, né, é o apótema da pirâmide. O apótema da base, no caso, é essa linhazinha aqui, né? Lembrando que a aresta da base aqui mede 4 raiz de 3 e a altura mede 8 centímetros. O que eu preciso? Preciso calcular a área da base, a área de cada um dos triângulos laterais e depois o volume, que é o mais fácil, né? Então, primeiramente, eu vou trazer esse hexágono aqui. Eu vou precisar saber quem é o seu apótema da base, né? Lembrando que o apótema da base é a medida do segmento que vai do centro até ponto médio de um dos lados, ok? Então, olhando aqui, lembrando que um hexágono regular ele se divide em 6 triângulos regulares, né? 6 triângulos equiláteros. Para calcular a área desse hexágono, seis vezes a área de cada um desses triângulos, né? Então vai ficar 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Onde o L é 4 raiz de 3, que é a aresta da base, né? Então vai ficar 6 vezes 4 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3, tudo isso sobre 4. 4 ao quadrado, 16, né? 16 vezes 3, 48. Então, 6 vezes 48, raiz de 3 sobre 4. 48 por 4 é 12. Então, vai ficar 12 vezes 6. 12 vezes 6, 72, raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área da base, ok? Agora, para calcular a área lateral. Lembrando que a área lateral é formada por 6 triângulos, né? Vou usar aqui o triângulo ED, que seria esse aqui. São 6 triângulos congruentes. Vou usar o triângulo VED. A altura desse triângulo é quem? É o apótema da pirâmide, né? Então, vou ter que calcular o apótema da pirâmide, certo? Mas como é que eu calculo o apótema da pirâmide? Eu vou ter que usar o apótema da base, que é esse Mzinho, né? E a altura que foi dada. Então, de qualquer forma, eu vou ter que calcular o apótema da base, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo de M, que é o apótema da base, tá? Que tá fácil, né? Como esse triângulo aqui é equilátero, isso aqui é a metade da medida do lado. Mas a medida do lado é quanto? 4 raiz de 3. Então, isso aqui mede
2 raiz de 3, certo? Como o triângulo é equilátero, isso aqui mede 4 raiz de 3. Então, aplicando Pitágoras aqui, ó, nesse triângulo, né? Eu vou ter 4 raiz de 3 ao quadrado. Esse triângulo é um triângulo aqui dentro, tá? Como se fosse esse aqui, ó. MEH. Chamando aqui de H. MEH, tá? Então, hipotenusa é 4 raiz de 3, né? Igual a M ao quadrado, que é um dos catetos, que é o apótema da base que eu preciso, mais 2 raiz de 3 ao quadrado, que é a metade do lado FE. No caso seria isso aqui, né? Mas tanto faz, tá? Então M ao quadrado vai ser igual a 4 raiz de 3 ao quadrado é 16 vezes 3. Menos isso aqui, que é 4 vezes 3, certo? Ou seja, 48 menos 12. Isso é quanto? 36. Logo, M é igual a raiz de 36, né? M é igual a 6. Beleza? Se o M é 6, agora eu vou usar o triângulo V. Vou usar aqui o triângulo VOH, que é esse triângulo aqui, tá? Na minha pirâmide, esse triângulo é esse que está de vermelho lá dentro. VOH. O que a gente tem? VOH. O G é a altura da face, certo? Lateral, que é um triângulo isósceles, né? O H nós já temos desde o início, que é 8. E o M nós acabamos de calcular. Então eu vou calcular o G, certo? G ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Logo, G ao quadrado vai ser 8 ao quadrado mais, o M no caso é 6, né? Isso vai dar 64 mais 36, logo G igual a raiz de 100, que é 10, ok? Com isso, eu calculo a superfície lateral. Superfície lateral vai ser a superfície de um triângulo, né? Pode ser o VED, por exemplo. Vai ser base vezes altura sobre 2, ou seja, deixa eu colocar aqui, um triângulo VED, esse aqui é um dos triângulos laterais, né, que formam as faces laterais do triângulo. Essa altura aqui é o G, que a gente acabou de calcular. Então, a superfície lateral vai ser quanto? ED, que é um dos lados, né, que é 4 raiz de 3, base vezes altura, sobre 2. Né? 10 por 2 é 5, então vai ficar 20 raiz de 3. Certo? Com isso, quem vai ser a superfície? Isso aqui é a superfície da face, né? Não é a superfície lateral ainda. A superfície lateral é 6 vezes isso. Portanto, quem vai ser a superfície total? 6 vezes 20 raiz de 3, que são 6 faces, né? 6 triângulos iguais, mais 72 raiz de 3, que é a superfície da base, né? Que é a superfície de um hexágono lá da base, tá? Bom, 6 vezes 20 é 120. 120 mais 72, 192 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área total da pirâmide. O volume é mais fácil de calcular, né? Vou apagar o enunciado. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Então vai ser 1/3 de 72 raiz de 3 vezes a altura, que é 8, né? 72 por 3 é 24. Então 24 vezes 8. 24 vezes 8,
24 raiz de 3 vezes 8. 24 vezes 8 é 160 mais 32. 192 raiz de 3 centímetros cúbicos. Ficou meio bagunçado aí, mas dá pra entender, né? Pelo espaço aí, tá? Pessoal, obrigado. O vídeo ficou um pouco longo, né? Mas a gente encerra aqui, tá? Obrigado.